Olá, tudo bem? Pesquisadores da Unesp investigaram os impactos da atividade humana na população do tamanduá-bandeira. Os resultados do estudo foram publicados recentemente em uma importante revista da área. E para falar mais sobre ele, eu converso a partir de agora com o doutorando em Biociências, Ricardo Quitério. Ele é estudante do IBILCE, o Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Unesp em Rio Preto, e um dos autores do artigo. Ricardo, muito obrigado por atender a gente. Olá, eu agradeço, a oportunidade de poder divulgar os nossos resultados, poder falar um pouco mais do trabalho, né? Então, é uma honra para mim poder estar aqui falando um pouquinho mais sobre isso. Para a gente começar então, Ricardo, fale um pouquinho quais que eram os objetivos iniciais desta pesquisa e, na prática, como que ela foi desenvolvida. Bom, a gente viu a necessidade, de trabalhar com essa espécie, principalmente, por toda a quantidade de atropelamentos que tinha aqui na nossa região, que tem ainda na nossa região, aqui no Noroeste Paulista, e devido à taxa de óbito desses animais, Então, a gente iniciou esse trabalho com algumas parcerias, tá? Com o próprio zoológico aqui, municipal de São José do Rio Preto, principalmente com o Hospital Veterinário de uma universidade particular, da Unirp, aqui de São José do Rio Preto, onde esses animais, eles atropelados, queimados, eles eram atendidos no hospital veterinário e uma amostra de sangue era enviada para a gente, onde a gente fazia a extração de DNA e dava sequência a todas as análises. É importante falar também que outras parcerias também foram muito importantes, Então a gente também tem algumas amostras de estações ecológicas, a partir de parceria com grupos de pesquisa da Unesp de Jabuticabal, por exemplo, parceria com o laboratório da FAMERC, da Faculdade de Medicina de Rio Preto, que já fazia um trabalho sobre tamanduá-bandeira com toxoplasmose, algumas doenças. Então, essas parcerias foram essenciais para a gente poder seguir e fazer esse trabalho aí. E, Ricardo, por que estudar o tamanduá especificamente, além dessa questão dos atropelamentos, das mortes constantes nas rodovias, mas o que o tamanduá tem de especial, de repente, qual a função dele dentro do ecossistema? E dá para ter uma ideia, mais ou menos, hoje, do tamanho dessa população, pelo menos no estado de São Paulo? É importante estudar o tamanduá-bandeira, além dos atropelamentos e da baixa da população. É importante a gente estudar porque a gente entende que o tamanduá-bandeira, ele faz parte de toda uma cadeia alimentar, Por exemplo, ele é o maior alimento, vamos dizer assim, das onças, Onça pintada. As funções, como, por exemplo, o hábito de forragear do animal, acaba fazendo com que ele sirva como um arado, vamos pôr assim, para o próprio solo, e, além disso, ele faz o controle de pragas, de insetos, que também isso é importante aí para o ecossistema. E com relação ao tamanho da população, é importante a gente falar sobre isso, porque não tem estudos ainda que estipulam, que trazem estimativas sobre o tamanho da população no estado de São Paulo, mas estudos chegaram na conclusão que em torno de 30% da população foi extinguida, foi extirpada nos últimos 10 anos. Então, a gente está tendo uma baixa populacional da espécie, e isso é ruim, porque leva essas populações ao risco de extinção. E por falar em extinção, Ricardo, quais são as principais atividades humanas que vêm impactando nessa perda de habitat do tamanduá-bandeira, Quais são as que mais prejudicam essas populações de tamanduás-bandeiras? Normalmente, onde eles costumam viver, por exemplo? Bom, a gente tem... A principal causa é a perda do hábitat, A perda do hábitat como um todo, ela é um fator extremamente importante para a extinção do animal, Ele perde o local para ele sobreviver, e por ser um mamífero de grande porte, ele necessita de grandes áreas para sobreviver, E, além disso, tem as outras questões, Principalmente quando a gente fala da nossa região, devido a ser uma região com muitas plantações de cana-de-açúcar, por exemplo, a monocultura da cana, esse animal, devido à queima da cana para a colheita, esse animal vinha sofrendo muitas ocorrências com queimadas, mas o principal também que a gente pode falar são os atropelamentos, ataques de cães, a própria caça, o uso de agrotóxicos também
parece influenciar aí os animais, mas o principal seria a perda de hábitat mesmo. E em relação aos resultados mesmo da pesquisa, Ricardo, o que você gostaria de destacar? Quais, de repente, as conclusões mais importantes para todo esse ecossistema que vocês conseguiram chegar? Então, em relação aos nossos resultados, eu acredito que o resultado mais importante foi descobrir uma alta variabilidade e principalmente alta diversidade genética dessas populações aqui no estado de São Paulo, né, com os genes que a gente analisou. Isso é bem importante porque o ponto de vista genético, né, a diversidade genética, ela é um dos tripés da biologia da conservação. Então, ela é muito importante para que a gente tenha populações viáveis, para a gente manter essas populações. E, além disso, é importante a gente entender que essas populações, elas são prioritárias, então, para a conservação, né? Então, a gente consegue também fomentar a criação de planos de manejo adequados para essas populações. E um outro resultado que a gente chegou também bem interessante é que esses indivíduos, eles conseguem migrar a curtas distâncias, né? Então, dentro do Noroeste Paulista, a gente percebe que ainda tem migração a curtas distâncias, que é o que pode estar mantendo essa diversidade genética, um dos fatores, né? Porém, em longas distâncias, a gente já consegue ver uma resposta genética, provavelmente a ação antrópica. Então, eles conseguem migrar, né, esses indivíduos que têm hábitos isolados, eles conseguem migrar a curtas distâncias, mas a distâncias maiores eles não conseguem migrar, e a gente infere aí que isso é uma resposta aos efeitos antrópicos nessa população, uma vez que a gente está num dos estados mais urbanizados do Brasil, que é o estado de São Paulo. Legal. E esses resultados, Ricardo, o que eles podem levar? A criação de políticas públicas, você falou a questão do manejo, né, mais correto com essas populações do Tamanduá-Bandeira. O que você acha que dá para fazer a partir desses resultados, principalmente por parte dos governos, né? E para quem quiser acessar esse estudo completo, né, fale aí onde que as pessoas podem encontrá-lo. Legal. Exatamente. Quando a gente fala de diversidade genética, a gente tem uma dificuldade muito grande ainda em conseguir integrar, né, o estudo acadêmico com a prática do manejo mesmo, né, com as políticas públicas, etc. Então, uma das vantagens da gente fazer esses estudos e ter esses esforços para a conservação é justamente fomentar a conservação e tentar chegar nos tomadores de decisão, né? Eu acho que isso é o mais difícil, né? Publicar o artigo, fazer toda a pesquisa não é fácil, né? Tendo o momento que a gente está, mas eu acredito que a gente superar esse gap, né? Superar essa distância que tem entre o mundo acadêmico e o manejo e o contato com tomadores de decisão é o mais difícil. Então, a gente consegue mostrar a importância das populações para tentar mostrar, né, a importância das políticas públicas de conservação aqui no estado de São Paulo para essa espécie. E uma das ações que a gente propõe e que não dependeria tanto de tomadores de decisão, dependeria mais do poder público local, seria trabalhar com a conservação ex situ, né? Então, montar uma base de dados com animais de cativeiro, por exemplo, utilizar esses dados genéticos para programas de reprodução em cativeiro. Eu acredito que esse é o caminho mais rápido que a gente tem a curto prazo agora e que a gente pode obter a longo prazo. E a criação de políticas públicas a partir desses resultados também é essencial. E para conseguir, né, encontrar os dados, né, uma parte dos dados que a gente publicou, né, a gente publicou os nossos resultados numa revista americana, na realidade, né, chamada Ecology and Evolution, e na edição número 11 de 2021, né, do ano passado, a gente conseguiu publicar um artigo. Então, quem tiver mais interesse, é só pesquisar, é uma revista de acesso livre, né, então qualquer um pode ler o artigo, está lá, né, e o nome do artigo vou falar em português, né, é Identificando Populações Prioritárias de Tamanduá-Bandeira no estado de São Paulo, né. Colocar isso em inglês lá no Google, já vai aparecer e vai poder ter acesso aí aos nossos resultados que a gente obteve até o momento. A gente está trabalhando, tem novos resultados, mas esses publicados fica mais fácil do pessoal ter acesso aí aos nossos resultados, aos nossos dados. Tá certo, Ricardo.
Mais uma vez, agradeço, em nome da TV Unesp, a sua participação com a gente aqui hoje, compartilhando esses importantes resultados. Eu que agradeço muito a oportunidade de poder divulgar isso, né, tanto para a comunidade acadêmica quanto para a comunidade em geral. Isso é muito importante, a gente poder divulgar o nosso trabalho, né? Sair do muro da faculdade, sair do muro da universidade, poder divulgar isso. E é importante que o tamanduá-bandeira, ele também é um animal carismático, né? Então ele atrai a atenção do público em geral, então é muito importante a gente poder divulgar isso. E eu agradeço muito aí a TV Unesp e a todos que me auxiliaram a poder divulgar.